Fala pessoal, Thiago aqui na área. Vamos a esse exercício aqui, onde eu tenho engastamento, uma carga concentrada de 4 kN por metro e uma carga de 3 kN na ponta aqui, distância de 8 metros. E eu já deixei aqui bem especificado as reações de apoio aqui. Vamos primeiro para as verticais, as forças verticais. Ou no caso VA. Lembrando que o sentido eu especifiquei aqui, para cima é positivo, para a direita é positivo e horário é positivo. Primeiro vamos aqui decompor essa força aqui. A gente vai transformar ela em uma carga concentrada. Então a gente faz 4 vezes essa distância 4, vai dar 16. Então 16 kN é o resultado da força no centro dessa parte onde está concentrada, onde está distribuída a força. Vou colocar uma seta indicando essa força. E agora sim vamos para vertical. Aqui no caso temos VA menos 16 mais 3 kN. Que vai dar 13 kN. Eu já fiz as horizontais, tá? Eu esqueci de falar. As horizontais são nulas, porque uma anula a outra. Não, como não tem força atuando na horizontalmente, né? Então o HA menos o HB é igual a zero. A somatória tem que dar zero. Aí não, no caso não tem nenhuma força atuando paralelo à viga. Agora vamos para o momento. Momento a gente tem um momento MA, que eu que coloquei, escrevi, então ele é negativo, ele vai contra o sentido que eu propus. Ele é anti-horário. Menos MA. Esse 16 ele está positivo, então 16 metade de 4, 2. 16 vezes 2. E agora temos o 3 kN, que é negativo. 3 vezes a distância até o ponto A são 8. Então,
o valor de MA é igual a 8 kN vezes metro. Agora vamos igual o jack stripador, por partes. É o seguinte, a gente vai fazer um corte. Esse corte eu vou chamar ele de S1. O corte ele vai analisar cada ponto para você achar os valores de Vx e Mx, que são as forças concentradas, a força normal e o momento. Vou fazer um corte. A gente aprende na sala de aula sempre a cortar antes da força. Então vou fazer um corte aqui antes dessa força. No caso é a carga concentrada. Não é a setinha vermelha. Aquela ali foi só uma representação. E a gente copia essa parte que eu fiz o corte. Já deixei pronto aqui para podermos ser mais rápido, né? Então a gente vai analisar do ponto zero da distância, né? 0 ao 4. Aqui já coloquei os valores de MA igual a 8 e o VA igual a 13 kN. Como a força a gente cortou um pouco antes do fim, então a gente não sabe. Coloquei como 4x, que eram 4 vezes a distância, né? E a distância é x, ali na distância desse corte que eu fiz, e a metade dessa distância é x dividido por 2. X sobre 2. Vamos lá agora. O Vx. O que eu tenho em Vx? VA, a força e esse Vx, né? Então, para cima é positivo. VA, 13, menos 4x, menos Vx. Vx igual a 13 menos 4x. Tá meio travado aqui. Ufa, agora foi. 13 menos 4x. Agora vamos para o momento. Perdão. Vamos analisar se x é igual a zero. Quando o x é igual a zero,
a gente usa essa equação em vermelho e substitui o x por zero. Então, 13 menos 4 vezes zero. Não confunda, tá? O x ali é vezes o zero. A equação de cima é 4x. 4x equivale... O x equivale a um valor. E quando o x é igual a 4, a gente copia a equação que está em vermelho de novo e substitui o 0 por 4, o x por 4, perdão. Agora, para o momento, a gente vai ter um menos 8 que é o MA, ele está negativo, mais o 13 positivo, até chegar no... Agora, não esqueçam, tá? É da esquerda para a direita. Então, o 13 tem que ir para a direita, tem que ir lá para outra ponta, onde a gente está analisando o corte. Então, 13x menos o 4, ele está em sentido anti-horário, então é 4x vezes a distância, x sobre 2. E tem mais um momento ali, né? É o mx. É anti-horário, então é menos. Agora, resolvendo isso aqui, a gente vai ter outra equação, onde a gente vai substituir... Deixa eu fazer aqui. Eu vou fazendo aqui e vocês confiram aí se deu certo o resultado, tá? E qualquer coisa pode me chamar nos comentários que eu tiro as dúvidas. Eu vou colocar aqui em vermelho que a gente vai usar essa equação para x igual a zero. Então, onde for x, você coloca um zero nessa equação. Copia a equação, vezes zero, 13 vezes 0 menos 2 vezes 0 sobre 2, perdão, é 0 ao quadrado menos mx. Mx vai ser igual a 3 vezes 0, 0, corta, menos 2 vezes 0, corta, vai dar 8 kN vezes metro. Agora, para quando o x for igual a 4, a gente copia a equação em vermelho, 3 vezes 4, menos 2 vezes 4 ao quadrado, igual a menos não, é igual, menos mx, tá certo. Mx vai dar 12 kN vezes metro. Então, a gente analisou esse ponto. Eu vou fazer um outro corte aqui antes dessa última força e vou analisar aqui. Tá vendo que aqui já analisei, já
copiei e vou resolver as forças verticais. Aqui é 13 menos 16 menos Vx. Vx vai ser igual a menos 3 kN. Aqui a gente tem o valor de Vx quando o corte for ali antes da força. Agora o momento vai ser o seguinte: menos 8, que é esse aqui, os valores não mudam, o da esquerda, mais 13, que é positivo, é horário, vezes essa distância, que é x, 13x, menos esse 16 está anti-horário, x menos 2 metros, essa distância até o MX ali. Dezesseis vezes x menos 2 menos mx, que é anti-horário. Vai dar essa equação. Vocês confiram, igual eu falei. Se tiver algum dado errado, eu corrijo. Mx vai ser igual a menos 3x mais 24. Essa vai ser a equação para quando x for igual a 4 agora, né? Analisando de 4 a 8, é sempre onde acabou o primeiro, o anterior que a gente fez, até o ponto seguinte, onde acaba ou onde tem outra força que você vai ter que cortar. Então você copia e substitui o x por 4. O momento mx vai ser igual a 12. Porque 12 menos 12 mais 24 vai dar 12. Agora vamos para x igual a 8. Quando x for igual a 8, copia a equação em vermelho e substitui o x por 8. Então, menos 3x vai ser menos 3 vezes 8, mais 24, que vai ser zero, porque menos 24 mais 24 vai dar zero, e é correto, porque é o ponto mx é zero no final, ele tem que zerar, a não ser que tenha outro corte aí, você vai ter que ir fazendo ponto a ponto. Agora é o seguinte, você vai pegar, eu vou pegar aqui a primeira, para a gente saber quando o mx for zero, a gente vai achar a distância. Então, mx, copia essa equação mx igual a 13 menos 4x, só que quando o vx for igual a zero, é quando
a força é igual a zero, vai ser o ponto de intersecção. O ponto de intersecção é quando no gráfico de cortante, na força cortante, ele está fazendo a intersecção. Então, quando for igual a zero, a gente pode achar por aí, por essa equação, o valor da distância. Então, ó, é 13, passa para o lado, 13 sobre 4 dá 3,25 metros. Esse vai ser o valor da distância quando a intersecção for igual a zero. Quando o Vx for igual a zero, a força for igual a zero, quando a gente estiver tocando no ponto ali da linha de força, é quando o x é igual a zero, a gente consegue descobrir essa distância. E para achar o momento dessa distância, no ponto exato dessa distância, a gente copia essa equação aqui, só que para quando o x for igual a 3,5, que é o que a gente achou, vocês vão entender. Menos 8 mais 13 vezes 3,25, menos 2 vezes 3,25 ao quadrado, esse menos mx é o mesmo que a gente está usando para escrever agora. Mx é igual a esse m entre parênteses 3,25. Olha lá, é igual a 13,1 kN vezes metro. Esse é o valor do momento quando a distância é 3 metros e 25. Aqui eu já fiz o gráfico representando isso que eu acabei de fazer. Tá vendo essa intersecção entre 13 e menos 3 na força, onde está aqui? Então, vou colocar aqui direitinho para vocês poderem entender que são os 3,25 metros. É essa intersecção que a gente achou. Nessa intersecção, exatamente é 3,25 metros de distância. E embaixo dessa intersecção tem a curva tem um ponto, né, da curva da parábola de momento que é igual ao valor de 13,1, que foi o valor que a gente achou naquela equação do mx. Aqui foi o que a gente encontrou do mx, do primeiro corte, segundo corte.
Ó, o -8 a gente achou. Lembrando que nesse gráfico de momento, o que está em cima é negativo, o que está embaixo é positivo, contrário da de força, que a linha de força em cima é positivo e embaixo é negativo. Aqui, exatamente aqui, ó, é o ponto de 3,1 kN vezes metro, que tem que estar embaixo da intersecção da distância 3,25. E é isso. Cadê? Vocês aqui podem ver, ó, o 8, -8 e o 12. Quando a distância for 0, é -8. Quando a distância for 4, exatamente vai ser 12 kN vezes metro. Vocês podem conferir no gráfico de momento fletor, que é exatamente isso que você tem que fazer na prova, exatamente isso que você vai ter que fazer e vai bater os resultados, tem que bater. Vai ficar assim. E no final você viu que dá 0, né? Então essa parábola tem que morrer em 0, no ponto 0 do momento fletor. E é isso, pessoal. Eu vou me despedindo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa por alguns erros e se precisar de alguma dúvida, se precisar de ajuda, é só me comunicar aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Deem o joinha aí, compartilhem com seus amigos e espero que vocês aprendam e deem continuidade à faculdade, aos estudos, mesmo estando nesse período difícil que o Brasil está passando, que é essa quarentena. Um forte abraço, fui!